Olá. Você ora pedindo direção e minutos depois decide como sempre decidiu. Isso revela muito sobre você e a sua fé. A palavra de Deus diz que a fé é provada e é por isso que ela alerta: vigiai. Mas aqui está um problema real. Muita gente não perdeu a fé, só parou de esperar resposta de Deus. E quando isso acontece, nada muda por fora, mas você já retirou Deus das suas decisões. Você ora, mas decide que já queria antes, sem constrangimento, nem incômodo na consciência. E é por isso que é difícil de perceber, porque não parece queda, parece que está tudo sob controle, mas não está. Se Deus não participa do que você decide, você já está vivendo sem Ele. Fica aqui comigo, porque eu quero te ajudar a identificar se o silêncio da sua consciência é paz de Deus ou apenas o sinal de que você já parou de ouvi-lo. A percepção de que a sua fé está saudável pode ser enganosa, e talvez uma pergunta mais honesta aqui seria: e se ela não tivesse e você já não conseguisse perceber, especialmente quando o afastamento de Deus ocorre de forma silenciosa e progressiva, sem ruptura visível, nem crise aparente e nada que alerte imediatamente a sua consciência? Fé sem expectativa não quebra, se acomoda, e isso não é teórico. Você ora pedindo direção e minutos depois responde alguém num impulso, como se Deus não tivesse falado nada. Esse tipo de deslocamento não é raro, e em diferentes levantamentos no contexto cristão contemporâneo, observa-se que uma parcela significativa de pessoas mantém práticas religiosas regulares, mas relata pouca ou nenhuma expectativa real de intervenção de Deus no cotidiano. Ou seja, a estrutura permanece, mas a dependência desaparece. O problema nesse caso não está na ausência de práticas religiosas, mas na transformação interna que acontece quando a expectativa pela ação de Deus desaparece. E quando essa expectativa desaparece, algo mais profundo começa a se reorganizar. Esse processo raramente é percebido no início, justamente porque se instala como normalidade. Como observou o teólogo A.W. Tozer, o que vem à nossa mente quando pensamos em Deus é a coisa mais importante sobre nós. E quando essa percepção muda, ainda que de forma sutil, toda a estrutura da fé começa a se ajustar em torno desta realidade. E isso vai ficar mais claro daqui a pouco, quando você olhar para o que está acontecendo nas suas decisões. Quando a oração deixa de carregar a expectativa, a leitura bíblica perde a sua função de direção. A sua vida espiritual começa a operar em modo automático, e nesse processo, o que antes provocava sensibilidade já não mais incomoda, e aquilo que deixa de confrontar passa gradualmente a dominar. Não de forma abrupta, mas funcional. E talvez seja esse o detalhe mais perigoso. A ausência do incômodo não sinaliza maturidade espiritual, pode indicar desconexão. E isso fica mais evidente quando você olha para as suas decisões mais recentes. O momento crítico, portanto, não é quando alguém deixa de acreditar, mas quando deixa de esperar, porque quando não se espera, deixa-se de depender. Quando não depende, passa-se a decidir sem referência. E quando as decisões deixam de considerar Deus, a vida continua, mas já não é Deus quem governa o que realmente importa. Ainda é reconhecível, ainda é religiosa, mas já está deslocada. E aqui está o ponto em que quase ninguém percebe. Esse movimento é progressivo. Com o tempo, a pessoa se acostuma a viver sem depender de Deus, substituindo muitas vezes, sem perceber, a relação por autonomia funcional. E aqui está a inversão silenciosa. A fé continua sendo falada, mas já não está sendo vivida. Não se trata de abandono declarado, mas de adaptações, e adaptações, quando não confrontadas, tendem a se consolidar. E esse padrão não é apenas teórico, ela já aconteceu antes. Como aconteceu com Pedro, ele declarou lealdade, mas diante da pressão, respondeu no impulso, negou, silenciou e se afastou. E naquele momento, ele não deixou de crer,
ele apenas deixou de responder. Mas quando foi confrontado novamente, como está registrado no Evangelho de João, capítulo 21, ele voltou a responder. E isso mostra que o problema não é cair, é permanecer sem resposta. As consequências desse deslocamento tornam-se mais visíveis nas decisões concretas. Em relacionamentos, respostas passam a ser guiadas por orgulho e medo, e não por obediência. No ambiente familiar, na condução dos filhos, nas escolhas sobre o futuro, Deus deixa de ser referência prática, e isso revela algo essencial. A fé pode continuar existindo como estrutura, mas já não governa aquilo que mais importa. A Escritura descreve esse padrão com precisão recorrente, como está escrito no livro de Apocalipse, capítulo 2, verso 4. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, permanência sem afeto. Como está escrito também no livro de Isaías, capítulo 29, verso 13. Este povo se aproxima de mim com a boca, mas o seu coração está longe de mim. Proximidade sem presença. E como está escrito também na carta de Tiago, capítulo 1, verso 22, sede praticantes da palavra e não somente ouvintes, exposição em resposta. Em todos os casos, a forma permanece, mas a essência não conduz. Esse padrão não é novo, mas continua atual. A semelhança da igreja de Laodiceia, existe um estado espiritual em que tudo parece ajustado externamente, enquanto o essencial já se perdeu internamente. Uma fé estável, aparentemente equilibrada, mas incapaz de gerar transformação real. E isso se torna ainda mais relevante quando lembramos que a fé cristã nunca foi decidida por aparência, mas por resposta. É nesse ponto que a afirmação de Hebreus se torna mais decisiva, como está escrito na carta, capítulo 13, verso 8. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Deus não muda, não se distancia, não se torna menos presente. Portanto, qualquer alteração na dinâmica da relação não parte dele, mas parte da forma como o ser humano responde ou deixa de responder. Diante disso, a conclusão se impõe com uma certa sobriedade. O problema central não é a ausência da fé, mas a ausência da expectativa. E uma fé sem expectativa não deixa de existir, ela deixa de transformar, torna-se previsível, funcional, estável e exatamente por isso enganosa. Ainda assim, esse processo não é irreversível e talvez esse seja o ponto mais importante. O retorno não começa com mudança externa, mas com restauração da consciência. Reconhecer onde a expectativa foi perdida é o primeiro movimento. A partir daí, interromper decisões tomadas sem referências a Deus, retornar à oração como espaço de resposta real e reposicionar a leitura bíblica como direção não é apenas informação. Torna-se não apenas possível, mas necessário. Em termos práticos, isso se traduz em algo simples: incluir Deus novamente nas decisões que moldam a vida cotidiana, não como ideia, mas como referência ativa, porque no fim, a fé não é medida pelo que se afirma, mas pelo que se considera ao decidir. E talvez seja aqui que tudo se reorganiza, ou onde tudo continua exatamente como está. Porque o ponto não é se você ainda acredita, é se Deus ainda participa do que você decide. Você não perdeu a fé, mas pode ter perdido aquilo que a fazia viva. Você não perdeu Deus, parou de incluí-lo. E isso não se resolve com mais práticas, se resolve com dependência. Então não ignora isso, porque o mais perigoso não é estar errado, é estar certo e já não reconhecer. E se você percebeu isso agora, isso não é coincidência, é um ponto de decisão. Voltar a esperar em Deus ou continuar a ser acostumado com o silêncio. Porque no fim, ninguém abandona a fé de uma vez, só aprende a viver sem precisar de Deus. E quando percebe, já está longe, sem saber exatamente quando foi. Eu gostaria que você me respondesse com sinceridade. Em qual área da sua vida percebe que parou de esperar uma resposta de Deus e começou a decidir tudo sozinho?
Mas por que essa pergunta? Porque nomear o problema é o primeiro passo para esta cura necessária. Não deixe de responder aqui para mim. Talvez você conheça alguém que está vivendo isso sem perceber. Compartilhe com essa pessoa, porque às vezes o que parece estabilidade já é silêncio. A fé não morre quando você deixa de crer, ela morre quando você deixa de depender de Deus.